Para quem está chegando hoje, ou para quem perdeu algum domingo, desde janeiro, nós à noite estamos meditando no livro de Esther. A série é de Esther, né? É o nome da série. E eu quero fazer uma retrospectiva até aqui, para quem, rapidamente, né? Para quem perdeu alguma coisa. Se você não leu, não conhece a história do livro de Esther, vale a pena. São 10 capítulos, falei de cor, não sei se errei, mas eu acho que são apenas 10 capítulos. Você lê facilmente, num dia aí, numa horinha, você lê tudo isso. A história é envolvente. Bem, a história de Esther está cercada de um contexto em que Assuero é o rei. Assuero é o nome judaico, Xerxes é o nome persa. Então você pode encontrar em determinadas versões da Bíblia o nome Xerxes ou Assuero, é a mesma pessoa. Ele é um cara muito rico e por conta da sua riqueza decide fazer uma festa de 180 dias. Depois ele faz outra festa de 7 dias. E ele entra numa crise familiar porque ele quer demonstrar vastia diante das pessoas e ela não se sujeita a isso. Ele então manda ela embora e a despede, né, como rainha. Ela não é mais rainha. Isso cria uma crise no reino, porque tem que se abrir um concurso para eleger uma nova rainha, e isso é feito dentre as 127 províncias. Então você imagina que no mínimo você tem 127 candidatas à rainha, né? E elas foram todas reunidas no harém, passaram por tratamento de beleza, dias e dias lá, com perfumes, óleos, 6 meses, sei lá quanto tempo, muito tempo lá, como um ano. Obrigado, esposa. Um ano no tratamento de beleza, né? Como um ano da noiva. E Esther foi a vencedora. Ela era bonita, mas ela também foi indicada por Mordecai, seu primo, que era oficial do rei. E ele tinha um plano, né? Ele entendia que Deus poderia colocá-la ali como rainha, e isso aconteceu. Dentre os oficiais tinha um camarada chamado Amã, muito vaidoso, orgulhoso, e que odiava Mordecai, porque Mordecai nunca se ajoelhava diante de Amã, e Amã estabeleceu essa ordem, né, que todos deveriam se ajoelhar diante dele. Como Mordecai não fez isso, ele pediu ao rei que criasse uma lei e matasse todos os judeus, não só Mordecai, né, mas todos os judeus. O rei vai nesse intuito e segue Amã porque gostava de Amã. Mordecai, como a gente viu na semana passada, se vestiu de quê, irmãos? Pano de saco. O que significa se vestir de pano de saco? Você se vestiu de pano de saco essa semana? Pano de saco é aquela roupa que você está pronta para virar pano de chão, né? Mas é aquela roupa grosseira mesmo. Você coloca para fora na sua roupa como está o seu coração. Então ele veste aquela roupa grosseira, uma fazenda pesada, sem nenhuma cor, sem nenhum detalhe, sem nenhuma pintura corporal, nada disso. Ele se veste de pano de saco, ele está aflito, e ele manda dizer para Esther que ela precisa se posicionar, e ela tem um medo danado de se posicionar, porque qual era a ordem? Se alguém chega diante do rei sem ser convocado, o rei pode apontar o cetro e dizer, morra. E Esther está preocupado com isso. Só que o recado de Mordecai é simples, né? Não pense que você vai sobrar só porque você é rainha, não. O negócio vai ficar feio para você também. Você pode até se livrar agora, mas as coisas vão pegar para você. E foi nesse ponto que nós terminamos no domingo passado, porque falamos de consciência, e hoje nós vamos falar de dependência de Deus e a estratégia para a gente agir em situações de crise como essa. Para isso, nós vamos ler o texto de Esther 4. O texto está projetado aí, você pode abrir sua Bíblia. Eu acho importante até para que você marque aí na sua Bíblia coisas que você achar interessante. Nós vamos voltar desde o versículo 12 até o versículo 17. Eu vou fazer a leitura, para que o pessoal da internet também escute a leitura, né? Porque a leitura precisa ser microfonada. Então diz assim o texto: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão.
quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Queria pedir para o Yuri voltar no versículo 16. Lê comigo. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Muito bem. Eu queria mostrar essa imagem, em seus passos, o que faria Jesus. Esse é o título de um livro que ficou muito famoso, virou até o tema nacional da SAF. Não sei em que quadriênio da vida aí, mas eu lembro com propriedade, porque minha mãe ainda era muito ativa na SAF, né, antes da enfermidade de minha avó. Em seus passos, o que faria Jesus. E eu lembrei desse livro essa semana, porque eu estou lendo um outro livro, que fez referência a esse livro, e eu achei muito interessante a abordagem que ele fez, o comentário, e por isso decidi incluir, porque está extremamente conectado. Para quem não conhece o livro Em Seus Passos que Faria Jesus, é simples. A ideia virou em alguns lugares até uma mini novela, ou seja, são situações do cotidiano. Você sai da igreja, alguém dá um tapa no seu rosto ali na rua, aí você faz a pergunta: em seus passos, que faria Jesus? Você pergunta assim: alguém bateu no meu rosto, se Jesus estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? O que Jesus faria, irmãos? Daria outra face? Eu estou fazendo uma pergunta. Daria outra face? Muito bem. Aí, você entra na igreja, aí está uma algazarra danada. Aí você se pergunta, em seus passos, que faria Jesus? O que Jesus faria? Essa foi polêmica agora, né? Foi polêmica, né? Eu não falei que ninguém está vendendo nada, viu? Só falei que tinha um algazarra. Jesus, acho que falei, gente, silêncio, vamos falar agora. Vamos começar o culto. Então, se você recebe um título de honra, ser chamado à frente da igreja, se Jesus fosse chamado à frente, qual é a posição que Jesus tomaria? Então o livro vai nesses aspectos práticos. Mas olha só, irmãos, é muito interessante porque eu vou fazer uma pergunta, como eu fiz de manhã, é uma pergunta que eu já sei a resposta, mas vou fazer. Você quer parecer com Jesus? Não, mas seja convicto na sua resposta, pelo amor de Deus. Você quer parecer com Jesus? Sim, em que aspecto? Sabe por quê? Porque, olha só, a gente, quando fala de Jesus, a gente esquarteja o pensamento. Eu já vi sermão sobre a humildade de Jesus. Jesus lavou os pés dos discípulos. O que a gente aprende? Tem que lavar o pé dos outros. Quantas vezes você lavou o pé dos outros esse ano já? Quantas vezes você lavou o pé dos outros a vida inteira? Quantas vezes você se ajoelhou diante das pessoas e tirou toda a sua honra para lavar o pé das pessoas? Só estou falando de humildade. Nós falamos também, um texto que todo mundo cita, é que se alguém te dá num lado da face, você tem que virar outra, né? Então a gente também carrega esse ensino de Jesus. Outra coisa que a gente reproduz mesmo, que o cristão deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz. E essa é a parte também tão complexa, porque eu vejo os crentes aplicando a cruz que Jesus fala, totalmente fora do contexto que Jesus falou. Então as pessoas dizem assim: você tem um marido que é chato, um marido que não vem para a igreja, as pessoas dizem assim: pastor, esse é a minha cruz. Não é a sua cruz, não é? Não é, tenha certeza disso. Então alguém está enfermo na sua casa, você tem que cuidar da pessoa, essa é a sua cruz. Não, não é a sua cruz.
Sua cruz é o seu compromisso com Jesus. Essa é a cruz. O compromisso de Jesus de ir até a cruz, é a obediência. Então essa é a nossa cruz. Nós temos um chamado para cumprir, como o chamado de Jesus era para a cruz. Então nós caminhamos em direção à cruz. Essa é a nossa cruz. Sabe um aspecto que a gente não olha para a vida de Jesus? É sobre a sua espiritualidade. E essa é a observação do livro que eu estava lendo essa semana, que se chama o livro de um filósofo chamado Dallas Willard, é O Espírito das Disciplinas, e ele estava analisando a vida espiritual, se é que a gente pode dividir a vida de alguém espiritual, social, mas a vida espiritual de Jesus. Jesus nasceu, o texto bíblico diz isso. Depois o texto vai parar na circuncisão de Jesus. Depois da circuncisão, qual é o próximo relato que aparece de Jesus no texto bíblico? Entendi nada, irmãos. O pessoal que está na internet entendeu menos ainda. Jesus está no templo. Quantos anos ele tem? 12 anos. O que acontece de interessante lá no templo? Jesus dá aula. Estão lá sentados os sacerdotes, os escribas, os homens da lei. E Jesus está lá dando aula hoje, né? Nós cantamos a musiquinha e tudo dos 10 mandamentos. É para cantar agora, Wesley? É. As duas? Não, a do segundo grupo, do grupo 2 eu não aprendi. Eu só entendi que tinha um negócio, não entendi, mas a primeira eu sei de cor. Acho melhor não cantar. Jesus não apenas sabia de cor, Jesus dava aula. O que é dar aula? Jesus fala dos mandamentos e ele explica os mandamentos. A pergunta que você tem que fazer é: como é que Jesus sabe os mandamentos? Como é que Jesus sabe a lei? Se você pensa que Jesus é humano e a gente deve valorizar a humanidade de Jesus, Jesus não foi presenteado com um ato assim, Jesus nunca abriu um livro, Jesus nunca abriu a Bíblia, Jesus nunca abriu os rolos sagrados. Jesus sabia tudo de cor, porque já veio assim do céu, entrou na cabeça de Jesus. Não, é óbvio que Jesus se debruçou, estudou as Sagradas Escrituras. É óbvio que Jesus gastou o tempo lendo o texto do Antigo Testamento e aprendendo e ensinando para as pessoas. É óbvio que Jesus se preparou. Quando Jesus está lá com 12 anos, o espanto é como é que um menino de 12 anos sabe tanta coisa. Mas esse menino de 12 anos não sabe porque ele recebeu do céu simplesmente, mas ele se envolveu com as coisas de Deus. É possível então que o menino de 12 anos seja realmente um homem a dar um testemunho incrível da palavra de Deus. Depois que Jesus tem 12 anos, quando é que Jesus volta a aparecer? Os irmãos sabem de Bíblia, hein? Quando ele tem 30 anos, né? Quando ele vai começar o seu ministério. O que Jesus fez do 0 aos 30 anos? Jogou bola, jogou peão, soltou pipa, fez corrida de camelo, bolinha de pedra, não tinha bolinha de gude, mas Jesus estudou o texto bíblico e se preparou em oração. Essa é a grande questão. Jesus começa o seu ministério durante 30 anos, com 30 anos, e durante 30 anos o que Jesus fez? Se preparou para conduzir o ministério que ele colocou sobre a vida dele. E essa é uma questão que a gente precisa valorizar, o tempo de preparo de Jesus. Ou seja, a pergunta em que seus passos que faria Jesus é uma pergunta extremamente pragmática, porque parece só coisa do dia a dia. Jesus foi lá e deu a outra face, Jesus era humilde, mas irmãos, a grande questão é que envolve um preparo. E se a gente não cuida do preparo, a gente não consegue estar pronto para a hora que precisarem de nós. Tem um exemplo muito interessante. Os discípulos de Jesus estão querendo expulsar o demônio de um jovem que estava lá endemoniado, e eles não conseguem, né? Tentam de diversas formas. O pai do menino chega até Jesus e faz uma reclamação no serviço de atendimento ao crente. Ele diz: Jesus, teus discípulos não conseguem expulsar.
E aí Jesus vai lá, atende a reclamação, tira a não conformidade, e aí está tudo certo. Expulso. Mas os discípulos ficam inquietos e perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Qual foi a resposta de Jesus? Esta casta se expele com jejum e oração. Aí eu vou fazer a pergunta: é jejum e oração durante o ato do exorcismo? Não, é antes. Eu estava pregando no aniversário do meu tio, lá em Niterói, e o texto falava sobre o endemoniado, e eu brinquei, né? Vou fazer a mesma brincadeira. Imagine que chegasse hoje aqui na nossa igreja um endemoniado. E aí, esquece que o pastor está aqui, porque nessas horas só tem um nome que vem à mente, não é o nome de Jesus. Cadê o pastor? Não é? E aí imagine que esse endemoniado chegou e é você que está lá na porta e é você quem tem que lidar com a situação. Quantas vezes você orou e jejuou se preparando para esse momento? É aí naquela hora que você faz oração de confissão de pecados: Senhor, me perdoa. Eu li esse texto tantas vezes, mas eu não entendi que algum dia eu estaria diante de uma situação dessa. Jesus então fala que a gente precisa se preparar. Quando é que essas coisas vão acontecer? Não sei, mas elas podem acontecer. Elas podem acontecer e é certo que elas acontecerão. Ou seja, nós lidaremos com situações de crise que a gente precisa estar orando e jejuando para se preparar para quando essas situações de crise acontecerem, a gente estar fortalecido espiritualmente para enfrentá-las. Não que eu, Fábio, estarei forte quando a gente faz oração, e tem uma expressão muito ruim, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. O poder não é seu. O poder emana do alto. E a grande questão é que Deus usa miseráveis como eu para fazer qualquer coisa. Então a gente precisa entender que não é pelo fato de nós orarmos que nós ganhamos muito poder ou pouco poder. Nós oramos para nos prepararmos, para termos um relacionamento com Deus, para nessa hora o nosso coração não ficar aflito, não termos nervosismo, para o dia que você estiver numa situação em que alguém coloca uma arma na sua cabeça, você tem tranquilidade para virar para ele e dizer como Estevão: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. Só faz isso quem está preparado, quem está se relacionando com Deus, quem está orando e desenvolvendo um relacionamento com Deus. Essa é a grande questão. A gente só tem atitude lá na hora se a gente está se preparando. Então, o Dallas Willard faz uma crítica ao livro, porque a gente é muito pragmático para entender que é muito mais do que o que Jesus faria em nosso lugar, mas é um preparo que acontece antes e que Jesus lidou muito bem com isso. Tudo que a gente faz na vida tem um propósito. E tem um texto muito interessante em que os discípulos de João Batista vão perguntar para Jesus. E eles têm uma pergunta muito séria. Jesus, nós jejuamos e os fariseus também jejuam. Por que os teus discípulos não fazem jejum? Os discípulos de Jesus não faziam jejum. Vocês sabiam disso? Está lá no texto bíblico. Os discípulos de Jesus não faziam jejum. E Jesus tem uma resposta muito interessante. Você veio ontem no casamento do Wesley e da Fernanda. Se você não veio, perdeu. Mas você veio. Quando o noivo e a noiva estão presentes, você quer aproveitar a presença, né? Vamos esquecer a noiva e falar só do noivo, porque nós queremos falar de Jesus, então a gente esquece do Wesley e fala só de Jesus, o noivo. E aí, nós aproveitamos o noivo, porque o noivo está presente. Jesus está presente. Então, Jesus explica isso. Se eu estou presente e eles querem aproveitar a minha presença, eles não precisam se retirar e ficar em solidão, orando e jejuando, porque eu estou com eles. Nesse momento, eles não precisam clamar por mim, porque eu estou aqui do lado deles. Mas vai chegar um tempo em que eu não estarei aqui fisicamente do lado deles e que eles precisarão fazer jejum. Jesus estipula a necessidade de fazer jejum. É uma coisa muito importante.
Então há um propósito com o jejum, há um interesse, há uma motivação quando se faz jejum. Primeira coisa, assim como Jesus disse que haveria o tempo em que ele não estaria fisicamente com os discípulos, nós estamos vivendo esse tempo. E Jesus disse que nesse tempo haveria necessidade de fazer jejum. Vou responder a primeira pergunta que você não me fez. Hoje existe a necessidade de se fazer jejum. Grave isso. Há a necessidade de se fazer jejum. Porque há um propósito específico de buscarmos o direcionamento de Jesus, de buscarmos a presença do Senhor na nossa vida, de buscarmos a sua orientação em tudo o que a gente vai fazer. E aí a gente olha para o texto e percebe uma coisa muito interessante, que está ligada tanto à prática que Jesus fazia, quanto também a esse propósito. Nós temos aí Esther, numa situação dificílima. Ela tem que falar com o rei. Falar com o rei é quase morte. Falar com o rei é anúncio de colocar a cabeça a prêmio. Então a gente precisa entender, a gente não foi colocado em situação assim. Quem já foi assaltado e já teve uma arma na cabeça ou na costela, como eu já tive, na cabeça não, na costela já. É aquela coisa de você ver a morte um pouco mais perto de você. Algumas pessoas já ficaram numa situação que vislumbraram o quase morrer. E aí nós entendemos que é uma situação difícil, que a nossa vida precisa estar preparada para enfrentar situações como essa. Nada mais normal do que ter medo de enfrentar uma situação dessa. Nada mais normal. Esther tem medo, Esther tem preocupação. Ela vai chegar lá diante do rei, o cara ergue o cetro e pode mandar matá-lo e corta a cabeça na hora. Isso não é fácil. Isso não é uma situação fácil. Mas olha que coisa interessante. Ela tem um propósito no coração firme de ir conversar com o rei, e ela usa, então, uma estratégia fantástica para conseguir isso e para trabalhar isso na sua vida. Qual é a estratégia que Esther vai usar? Quero que você convoque quem? Lembra do texto? Todo judeu. Inclui crianças, adolescentes, velhos, todo mundo. Convoque todo o povo judeu para fazer o quê? Jejuar e orar. Aí que vem o detalhe. Quanto tempo? 3 dias e 3 noites. Qual é a regra do jejum? Não comam, nem bebam. Sabe o que me chama muita atenção? É porque Esther vem com uma proposta radicalíssima. Radicalíssima. Mas radical para o Fábio. Porque o Fábio não está acostumado a ficar 3 dias de jejum. Eu fico para morrer quando o médico pede 12 horas de jejum para fazer um exame. Você também fica assim. E a gente tem uma coisa na cabeça que é muito difícil fazer jejum. Na nossa cabeça ocidental é tão difícil fazer jejum que algumas igrejas criaram algumas coisas extremamente estranhas. Vamos fazer jejum nessa semana de carne. Então o cara come arroz, feijão, macarrão, tal, e não come carne. Eu, se fosse propor, faria jejum de brócolis. A vida toda. Não é? Repolho, só gosto do roxo, daquele outro não gosto não. Há coisas que se você tirar elas são fáceis. Mas a grande questão é, por que estamos tirando? Por que estamos tirando o alimento que é tão importante para a nossa vida? Por que deixar de comer para ficar orando? Por quê? Por que isso acontece? Qual é a estratégia com tudo isso? E é muito interessante você perceber que ninguém reclama. Caramba, Esther, 3 dias é muito tempo. Vamos fazer 3 horas de jejum? Brasileiro, isso é coisa de brasileiro, né? Se eu estou lá, eu faço essa molecagem, né? Esther, 3 dias é muito tempo, meio-dia, tá bom. A gente sempre gosta de facilitar a vida do povo, um negócio incrível. Esther
propõe 3 dias e 3 noites. Por que isso é interessante? Porque na prática judaica era comum fazer o jejum durante o dia. E o dia de um judeu começa às 6 da manhã e termina às 6 da noite. Então ele começa às 6 horas da manhã, quando chega às 6 da noite, ele interrompe o jejum, vai fazer a sua refeição e ele pode voltar em jejum durante outro dia. Quando Jesus ficou em jejum, o texto diz claramente que ele ficou 40 dias e 40 noites. Por que o texto faz essa observação? Porque senão Jesus comia de noite, é mole ficar 40 dias de jejum de manhã. Não é mole, é mais fácil. Quando o Esté propõe 3 dias e 3 noites, ela está dizendo assim, vai terminar o dia, vai começar a noite, você não vai se alimentar. Outra questão importante, tira água e tira comida. A gente põe tanta dificuldade para fazer uma coisa como o jejum, e vamos ser sinceros, eu vou aqui generalizar, mas eu acho que eu não vou errar generalizando. Nós, presbiterianos, não temos prática de fazer jejum. Não temos. Não temos. Eu nasci presbiteriano. Depois conheci Jesus. Nasci na igreja presbiteriana, mas nunca, em toda a minha trajetória, foi se proposto de púlpito fazermos jejum. Em toda a minha trajetória. E eu entendo que a gente errou quando fez isso, ou não fez isso. Porque tem uma coisa muito interessante, isso não é opcional, nunca foi opcional. Sempre foi uma coisa que a gente deveria desenvolver na nossa disciplina espiritual. Mas se tem uma coisa que a gente deixou de lado é a disciplina. Disciplina para orar, disciplina para meditar, disciplina para ficar um tempo em silêncio. O grande problema do brasileiro é geralmente ter a disciplina. Disciplina de separar um tempo com Deus, disciplina de separar um tempo em família, disciplina para separar um tempo para estudar, disciplina para separar um tempo para fazer um culto doméstico. Falta disciplina. E eu não estou falando de disciplina eclesiástica, aquela que afasta os membros, não. Estou falando da disciplina de criar regras para si, estabelecer um tempo e separar esse tempo para fazer as coisas. A gente tem dificuldade com isso. E a gente não criou a disciplina de separar um tempo para a gente, inclusive, deixar de comer e beber para gastar o tempo em oração, intercedendo por algum motivo ou tendo um propósito em mente, que é aproximar-se de Deus e desenvolver um relacionamento. Na história de Esté, há um motivo que a própria Esté coloca: jejuem por mim. O texto diz isso? Ela não diz jejuem em favor do rei, jejuem para que o rei decida a meu favor. Ela diz jejuem por mim, para que eu, como representante do povo, fale as coisas de Deus, coloquem a minha vida nas mãos de Deus. É isso que ela está pedindo. E aí, irmãos, não comer nem beber, porque é simples. O povo deveria se unir num propósito. Quando a gente começa a criar dificuldade, pastor, mas que hora que eu posso voltar a comer? Não faça jejum. Sua cabeça não está preocupada em separar tempo com Deus. Você está preocupado quando você sentir fome. O problema é que a gente não lida com as coisas espirituais com naturalidade. Elas, para nós, viram regras. E quando vira regra, a gente precisa entender que a gente não está desenvolvendo um relacionamento com Deus. A gente está desenvolvendo uma regra, uma prática, qualquer coisa. Mas a gente deveria desenvolver um relacionamento com Deus. Nesta semana eu recebi um telefonema, não vou falar de quem, mas vou citar aqui o que eu falei. Eu disse para quem me ligou, a pessoa está aqui, por isso que eu não vou falar. Eu disse exatamente essa frase: tente desenvolver um relacionamento com Deus. Se você conseguir fazer jejum durante 5 horas, agradeça a Deus. Depois você vai fazer 7, depois você vai fazer 9, depois você vai fazer 11, depois você vai fazer durante dias. Eu estava lendo um livro, Celebração da Disciplina, do Richard Foster, e eu entrei em crise, sozinho. Porque quando ele falava do jejum, ele disse assim, e ele começa a dizer as características para ensinar gente como eu, quais são os sintomas do jejum. E ele diz lá, primeiro dia você não sente nada, tal, no segundo dia você começa a sentir isso, no terceiro dia, no quinto dia, no 10º dia. Quando ele chegou no 30º dia, irmãos, eu entrei em crise.
porque ele contava uma experiência de 35 dias de jejum e oração que eu nunca tive. Mas por que alguém então vai fazer jejum? Qual é o propósito? Qual é a estratégia? É colocar a nossa vida diante de Deus para pedir orientação e pedir ajuda, entendendo que a gente não pode resolver absolutamente nada. Eu fico pensando, se nós estivéssemos lá no lugar de Esté, se eu, não seria rainha não, mas se eu estivesse lá no lugar de Esté, e aparecesse uma situação, e Mordecai me desse um conselho, e pedisse para falar com o rei, eu sei o que eu faria. Eu sei até que eu oraria, né? Pediria orientação de Deus. Mas, irmãos, eu tenho uma prática de agir e de pensar em estratégias. Olha, o rei gosta disso, eu vou preparar um café da manhã para ele. Eu vou fazer, quando o rei estiver caminhando de manhã, eu sei que ele está de bom humor, eu vou caminhar do lado dele e vou começar a puxar o assunto. Ou então eu vou falar com o Amã, que é o cara que gosta dele, eu vou começar a me aproximar das pessoas. Ou seja, nós usamos estratégias que não são estratégias espirituais. Irmãos, esta semana, durante a minha devocional, eu li um texto que é um texto para mim, sim, fantástico. Todos os outros são, mas esse falou muito para mim. 2 Coríntios capítulo 10, as nossas armas não são humanas, as nossas armas são espirituais. Se a igreja entendesse que a gente não precisa temer ninguém que porta uma R15, se nós como crentes entendêssemos que a gente tem a capacidade em Deus de mover montanhas, nós faríamos muitas coisas. Mas nós somos muito incrédulos, nós somos muito não tementes a Deus, nós não temos vida espiritual. A gente fala de oração, de prática de oração, mas a gente fala muitas vezes do aspecto moral, de não orarmos. Mas muitas vezes a gente não está preocupado em desenvolver um relacionamento com Deus. Por isso que jejum é uma prática que não acontece na nossa vida. E a gente está mais preocupado com os detalhes do jejum. Se come carne, se come arroz, se não come, que hora, se eu posso beber, se eu não posso beber. Desenvolva um relacionamento com Deus. Conseguiu ficar 15 horas sem beber água, agradeça a Deus. Não conseguiu, vai no bebedouro e bebe água. A grande questão não é se você bebeu água, porque a água não vai quebrar o seu relacionamento com Deus. É o tempo que você está gastando de devoção a Deus. Se você está tão conectado com Deus, vai passar 30 horas, você não vai perceber que você bebeu água, não bebeu água. Mas a grande questão é que a gente está tão preocupado com a água, com a comida, com isso, com aquilo, que a gente não consegue gastar tempo com isso. A gente deveria entender então que a melhor estratégia que a gente tem, a única estratégia que a gente tem é confiar em Deus e colocar a nossa vida nas mãos deles, e isso não é pietismo. Pode parecer que a minha fala, irmãos, é extremamente piedosa, só para dizer assim, irmãos, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar. Isso é óbvio. Mas eu quero falar que se você não assumir um compromisso de fato de colocar aqueles problemas que estão incomodando a sua vida, se você não colocar isso diante de Deus, não espere que os problemas sejam resolvidos. A gente tem por hábito na igreja presbiteriana resolver as coisas em reuniões. Mas a gente deveria reunir as pessoas para fazer orações. Quantos problemas a junta diaconal da nossa igreja já teve? Poucos ou muitos diáconos? Quantos jejuns vocês marcaram juntos para resolver as questões? Mas, para não falar dos diáconos, eu vou dizer dos presbíteros. O conselho nunca fez jejum junto. Como é que a gente acha que pode resolver as coisas? Com reuniões? Com estratégias humanas? Com planejamento de papel? Com planilhas de Excel? Com apresentações de PowerPoint? Fazendo as coisas bonitinhas? É isso que Deus quer? Ou Deus quer que a gente use as armas espirituais? Nós temos crises nas sociedades internas. Temos ou não temos? Quantos jejuns foram marcados pelas sociedades internas para resolver as crises? Talvez a única coisa que as pessoas façam é reclamar isso e aquilo. Fulano, o presbitério, a igreja, o pastor tal, o fulano de tal, a diretoria. Vai orar, meu irmão. Vai orar que Deus resolve. Ore. Coloque a situação em oração. É isso que Esther faz. E aí eu fiquei pensando muito, irmão, sobre
Qual é a aplicação prática do sermão de hoje? A gente precisa estar na dependência de Deus, e a única estratégia que a gente tem é Deus resolver as coisas. Mas e aí, o que a gente faz? E aí, durante essa semana, eu estava conversando com o Leandro. O Leandro está meio tristinho hoje. Estava conversando com o Leandro e estávamos falando do desafio do retiro. A gente faz retiro de carnaval aqui na igreja. E eu não lembro qual foi o ano que eu não fui num retiro de carnaval. Eu sempre fui em retiro de carnaval. Eu não sei nem o que é passar o carnaval em casa. Eu não sei o que é passar o carnaval em reunião de família. Não sei nada disso. Sempre fui em retiro. Se não tinha em Higienópolis, eu ia em qualquer igreja. Tinha que ir em retiro de carnaval. O negócio era esse. Mas aí, irmãos, a minha experiência de retiro de carnaval mostra uma coisa muito interessante. Nós temos 5 dias que são pura prova. Porque você põe 120, 150 pessoas completamente diferentes. Um toma café às 10 horas da manhã, o outro toma às 5 da manhã. E lá eles têm que tomar às 8. Aí os irmãos, se eles não orarem bastante e pedirem orientação de Deus, eles entram em crise. Porque eles queriam tomar café às 10 ou às 5 da manhã. E lá tem um horário. E tem gente que detesta horário. Lá tem um horário para tomar banho. Por mais que seja flexível, sempre tem um horário. Tem horário para a gente reunir, orar, cantar. Tem um horário para ficar sós com Deus. Tem horário para ficar livre. Tem horário para tudo. E é uma prova só. Mas sabe qual é a grande vantagem que eu acho do retiro? É que a gente sempre convida as pessoas para vir para a igreja. E vir para a igreja não é um convite muito agradável para quem nunca veio para a igreja. Ontem a gente teve um casamento aqui, muita gente não crente, né, Rose e Eduardo? E as pessoas gostaram de entrar numa igreja. Irmãos, mas entrar numa igreja para o não crente não é uma coisa fácil. Você já é crente, você já entrou em igreja, você está acostumado, você sabe o que vai acontecer no culto, você sabe que o pastor não vai pedir para chupar o dedão do outro, ninguém vai fazer isso. Não vai acontecer nenhuma coisa macabra aqui, você sabe exatamente o que vai acontecer. Mas para quem nunca entrou numa igreja é uma coisa muito difícil. Aparece então um retiro de carnaval, uma oportunidade incrível, sabe para quê? Para as pessoas conhecerem a gente no dia a dia, né? Conhecer o pastor pulando piscina, jogando futebol. As pessoas acham que eu não sei fazer nada disso, não sei mesmo, mas tenta. Eu acho muito engraçado as pessoas quando me veem de bermuda pela primeira vez. É uma experiência, quase um contato sobrenatural. Algo realmente assim. Mas é um contato mais próximo. E tem acontecido uma coisa muito interessante no retiro desse ano, é que Deus tem trazido pessoas afastadas e muito afastadas da igreja. Eu não vou dizer o nome de ninguém, mas eu vou dizer uma coisa como pastor aqui de púlpito, para que você que vai ao retiro saiba. Nós não movemos uma palha para que essas pessoas viessem ao retiro. E elas procuraram a gente para dizer, nós queremos ir ao retiro. Sabe o que a gente tem? É o mesmo medo que a Esté teve de encarar o cetro do rei. Vai que essas pessoas vão ao retiro e fazem uma confusão danada no retiro. Quem vai ser cobrado? Eu tenho que dizer como Esté, né? Se tiver que morrer, morrerei. No caso é o Leandro, a Adriana e a Débora, né? Eu serei respingado. Mas acontece isso. Nós temos uma situação bem complexa e particular. Mas quando eles vieram conversar comigo, eu disse assim, olha, a gente precisa acreditar que Deus move as coisas. A gente ora e pede para Deus trazer pessoas. O detalhe é que Deus não traz as pessoas que eu queria que Ele trouxesse. Deus traz pessoas que eu nunca vi na vida. Pessoas cheias de dificuldade, pessoas com problemas. Eu queria tanto que aqueles que já conhecem tanto de igreja, tanto de calvinismo, tanto de Jesus, viessem e voltassem para a igreja. Mas Deus tem um tempo para esses também. Deus tem trazido pessoas que estão, não é zero de conhecimento, elas estão negativas. Estão envolvidas em candomblé, umbanda, um monte de coisa. Irmãos, tem que desconstruir tudo isso para começar a pregar o evangelho. Mas tudo bem, é isso que Deus está mandando e nós agradecemos a Deus de coração. Deus está mandando essas pessoas.
Mas eu não posso negar que há um aspecto espiritual que a gente precisa lutar. E tem um aviso no boletim, saiu alguns domingos, não lembro se ele está no de hoje, que eu venho colocando, e nem sei o quanto você dá de atenção por isso. É que a gente deveria, de fato, orar por algumas coisas. Muita confusão que pode acontecer em momentos como esse é fruto da falta de preparo espiritual. Ouça com atenção. O problema dos retiros da igreja como congregação não é o problema administrativo, é um problema espiritual. As nossas coisas são espirituais. E aí, conversando com o Leandro sobre o sermão de hoje, eu mudei a aplicação para que a gente juntasse o retiro com o motivo do sermão. Pode colocar então. É esse aí mesmo. Você já tinha colocado? Você é rapidinho. Eu queria que você inaugurasse a sua vida de jejum. Se você não anda fazendo. Quero te colocar um motivo. Assim como Esther pediu para que você jejuar, para que as pessoas jejuassem por ela, eu quero pedir que você jejue por 3 nomes: Leandro, Adriana e Débora, ok? Quero pedir que você leve isso com muita seriedade, que você passe a assumir um compromisso com Deus em favor dos seus irmãos. E aí a grande questão, como Esther, eu vou dizer, não coma e não beba, mas eu não vou dizer que você precisa fazer 3 dias. Eu vou dizer que você vai fazer o tempo que você acha que consegue fazer. Vou dar uma sugestão, então, para quem nunca fez jejum. Chegue, por exemplo, numa sexta-feira, ou numa quinta-feira, ou num dia à noite, e comece às 18 horas da noite e vá até o outro dia. Gaste o maior tempo que você puder orando. No outro dia de manhã, você consegue continuar? Continue. Não consegue continuar? Se alimente. Mas eu quero que você assuma um compromisso de fazer isso todas as semanas, daqui até o retiro. É fácil o desafio? Não, não é nada fácil. A gente pensou em fazer o desafio no retiro, porque a gente até ia economizar com comida lá. Mas, irmão, se a gente não começar em dia nenhum, a gente nunca vai começar. E sabe qual é a grande questão? Vão acontecer coisas lá, situações difíceis no retiro. Sempre acontece. Sempre acontece. Mas sabe o que acontece? A gente tem a oportunidade de fazer aquilo que agrade a Deus. E a gente tem a oportunidade também de fazer coisas que não agradam a Deus. Para você que não vai no retiro, tudo bem, faça jejum pelo retiro. As pessoas que estão nos visitando esta noite, você não sabe nem quem é o Leandro e a Adriana. Topa fazer? Topa fazer, beleza, vamos fazer. Mas se você tem um motivo específico na sua vida, faça também. O retiro é uma proposta. E eu queria, nesta noite, assumir compromisso com você de fazer. Você sabe qual é a grande dificuldade que eu tive de escrever isso? É porque eu tinha que assumir o compromisso antes de falar para vocês. Você acha que para mim não pesa o fato de eu, em alguma circunstância, possa parecer hipócrita de propor para a igreja da qual eu sou pastor que ela faça jejum quando eu mesmo não vou fazer? Por isso, eu já assumi um compromisso com Deus de fazer. E como o texto bíblico disse, foi público de que as pessoas se uniram neste propósito, não vejo problema nenhum de nós assumirmos um compromisso como igreja para isso. Se você vai fazer pelo retiro ou não, eu queria que você assumisse de fazer por qualquer motivo que você acha que Deus está colocando. Nós começamos esta semana e vamos interromper na semana antes do retiro de carnaval. Se você quer assumir o compromisso comigo, fique de pé. Você que não assumiu o compromisso, não acha que você é menos crente. Mas prometa orar e pedir a Deus que te ajude para que você possa fazer isso. Prometa
orar e pedir que Deus lhe dê forças para que, se você não começa nessa semana, na semana que vem, você começa a exercer uma disciplina espiritual na sua vida. Coloque diante de Deus. Se por alguma circunstância você falhar, não se sinta o pior dos pecadores. Se você por alguma circunstância não conseguir cumprir ou não conseguir continuar horas, Deus está lhe ajudando e fortalecendo. Creia que você vai continuar sim. Mas vamos assumir o compromisso. Para Leandro, Adriana e Débora, olhem para o lado e percebam que Deus, assim como ajudou Elias, levanta 7.000 pessoas para que a gente ore uns pelos outros e interceda, e nós estaremos num retiro espiritual e vivendo a nossa vida espiritual, entendendo que Deus está nos ajudando. Confie em Deus. Qual seja a circunstância que você está vivendo, confie em Deus. Vamos orar. Agora vamos todos ficar em pé. Maravilhoso, bom Deus. Nós não somos nada diante do Teu poder. Nós somos pequenos, ó Deus, nós somos insignificantes diante da Tua glória. Mas, ó Deus, pela Tua graça, nós somos feitos filhos de Deus. O Senhor nos adotou como filhos. O Senhor nos deu o Teu Santo Espírito